muito bem-vinda ao podcast Proseando Fé, o podcast do Senhor, que nasceu no coração dele. Aqui nós falamos de vida real, vida no dia a dia e de onde muitas dores viraram testemunhos e muitas vezes revelaram os chamados. Muito obrigada, Carol. É uma honra, é um prazer estar aqui. Prazer Obrigada é todo pelo meu. convite. Eu me senti muito amada. Imagina, é muito bom ter você aqui, né? Eu costumo dizer, nos outros episódios falei também, esse podcast é um podcast de pessoas reais, de pessoas que vivem aquilo que elas pregam, aquilo que elas conhecem, né? Do relacionamento e da intimidade com Deus. Mas nem tudo são flores, nem tudo começou pronto. Sim. Então, a gente veio aqui sempre falar um pouquinho sobre como caminhar em fé no nosso dia a dia. Jaque, você é mãe, Sim. você tem um ministério, conta pra gente como começou tudo isso, se apresenta um pouquinho, vamos conhecer a Jaque. Bom, meu nome é Jaqueline, né? Sou casada, tenho 2 filhos, o Victor vai fazer 20 anos Uau. e a Laurinha de 10 anos, né? Uma diferença é bastante, né? De quase 10 anos eles dois. E eu confesso que a gente não cresce sabendo fazer nada, né? A gente vai aprendendo, né? E a maternidade, por exemplo, foi algo que me propôs muitas experiências para mim estar aqui hoje também com relação à proteção e prevenção das crianças. E também com relação ao meu chamado para o Ministério Infantil. Mas eu sou filha amada, né? Isso eu não posso deixar de falar, Isso. né? Quando eu me converti, na verdade, antes de falar dessa parte, eu sempre fui aquela adolescente, na minha fase adolescente para adulta, Uhum. eu sempre fui aquela pessoa que sempre, nas festas, eu estava sempre com as crianças, ao invés de estar conversando com os adultos. Então, os adultos sempre estavam lá, batendo papo, e eu sempre estava lá com as crianças. Os indícios começaram aí. Sim, exatamente. Então, ali eu já percebi o quanto eu gostava de estar por perto das crianças. E quando eu me converti, que eu entrei numa casa, né, na igreja, em que eu vi o Ministério Infantil, o meu coração e os meus olhos arderam, né? Meu olho brilhou para o ministério e eu não consegui olhar para nenhum outro, né? Fui diretamente lá. Então, assim, eu entrei na igreja e já queria servir, né? Mas aí tem que seguir um trilho, tudo bonitinho. Mas fiz tudo com muita animação para poder já servir no ministério. E assim, a princípio eu achei que era só ir lá na salinha, brincar com as crianças, né? E aos poucos, o próprio Deus foi me revelando que é muito além. Né? Você ministrar para as crianças é uma responsabilidade espiritual que a gente tem aqui na Terra muito grande e que às vezes as pessoas não entendem isso. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê essas igrejas até um pouco defasadas com relação ao ministério infantil. Muitas pessoas não querem servir lá porque querem assistir culto, porque querem fazer outras coisas, né? Muitas igrejas não têm a visão de quanto o ministério infantil é importante. Porque as crianças, elas são a igreja do hoje. Né? Não é do amanhã, não é do futuro, elas são do agora, né? Então, ali eu aprendi o quanto de responsabilidade minha trazer o reino para as crianças, porque elas não sabem. A gente não nasce já andando, falando, a gente não nasce sabendo das coisas. Quando a gente casa, a gente não sabe como que vai ser o casamento. Quando a gente tem filho, a gente não sabe como vai ser filhos. Não tem um manual, né, que o mundo fala assim, você casou, parabéns, toma aqui o manual agora. Isso. Quando ele fala isso, você fala isso. Exatamente. Mas mesmo com manual, Carol, quem é que lê manual? Gente, eu sou uma pessoa muito difícil para ler manual. Ou receita, por exemplo. Muitas vezes eu erro minhas receitas porque não leio completamente, eu fico com aquela ansiedade de já fazer tudo, às vezes erro, às vezes acerto. Mas assim, imagine, mesmo eu acho que entregando o manual para as pessoas, ainda assim as pessoas não seguiriam. Por quê? A Bíblia é o nosso manual de vida. Exatamente. E como temos dificuldade de entender e seguir exatamente o que está escrito lá, né? E ela é o nosso, é o que faz nos dar um caminho,
uma direção, e muitas vezes o alvo é um e a gente vai para outro, enfim. Mas o Ministério Infantil, ele trouxe essa visão para mim de responsabilidade, de autoridade espiritual sobre a vida das crianças, né? E eu sou apaixonada. Eu sou Ai. apaixonada por crianças. Eu fui uma criança. E eu sempre falo, muitas pessoas não gostam de criança. Uhum. Mas eu fico pensando, elas esqueceram que elas já foram uma. E quando você esquece que você já foi, quando você perde a criança que existe em você, as coisas perdem sentido. E não é possível realmente você gostar de uma criança se você esquecer a sua. Como também não é possível, Carol, você proteger uma criança se você abandonar a sua. Se você não Se você não foi perdoar. protegida. Então, isso daí já é Vamos uma entrar, né? circunstância, é uma consequência também. Exato. Ô, Jaque, e em que momento o seu amor por crianças, você entendeu que era uma missão? Qual foi o ponto que você olhou e falou assim, nossa, agora eu entendi o porquê eu tô aqui? Eu tenho 2 pontos de vistas. O primeiro é com relação à vida espiritual mesmo, e levar Jesus Jesus falou assim, deixe vir a mim aos pequeninos, não os impeça. Quando a gente repreende uma criança, quando ela está fazendo uma bagunça no culto, ou quando a gente faz algo que impede ela de ouvir, só porque ela tem energia, a gente está automaticamente impedindo ela de se achegar a Deus do jeito que ela é. E criança é criança. Com a sua singularidade, porque cada uma age de um jeito, uma é mais expansiva, a outra é mais retraída. Cada um tem seu jeitinho. Então a gente precisa entender que o universo infantil, na verdade, não é eles que têm que se encaixar em nós. Nós temos que aprender a nos encaixar nele, a entender o universo infantil para poder ajudar eles, porque nós precisamos ser adultos. Sim. Eles não são crianças, nem em fase de crescimento, de conhecimento, de maturidade, de formação. E você falou um ponto-chave, né? Nós somos os adultos. Isso. E quantas vezes a gente não se iguala às nossas crianças, não é? Muitas. Ela bateu o pé, a gente bate o pé também. E aí tem que virar essa chave. Tem. Né? Calma, eu sou a mãe. Eu cresci. Isso. Né? Eu sou o pai, eu cresci. O que eu vou Exatamente. fazer agora? E a Jaque, ela faz toda essa orientação, né? Ela tem um assunto que ela aborda, que é a proteção das nossas crianças. Então, o assunto, ele é forte, mas ele é necessário, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. A gente vai chegar nesse assunto, espera mais um pouquinho. É uma responsabilidade estar nesse lugar com crianças, porque são vidas. E como que foi quando você disse sim? Os ataques das pessoas, os ataques espirituais, você teve esse momento até de cogitar, Deus, será que é isso mesmo? Até para concluir a sua pergunta, eu vi essa parte espiritual, no qual eu começando a assumir uma responsabilidade diante do reino e diante das crianças, e comecei a entender que eu precisava de ser curada em algumas partes para poder cumprir o que Deus estava me chamando para fazer. Por quê? Por diversos momentos, não só crianças, mas pessoas foram usadas para falar comigo que aquele era o meu lugar. Em vários momentos. Já teve momentos em que a criança olhou para mim e falou assim, tia, esse é o seu lugar. Mas assim, do nada. Né? E eu vim entender isso bem depois, já teve sonhos, já teve várias coisas. Então, quando eu entrei no ministério e eu vi que a minha igreja tinha um projeto de prevenção, eu logo quis fazer parte também. Nossa, porque fazia sentido para mim. E foi nesse projeto que tudo ficou mais claro. O meu propósito é esse. Ministrar crianças, né, através do que o Espírito Santo faz comigo, né, e trazer a proteção. Então, lá eu me capacitei desde 2012. Você fez cursos? Fiz cursos, fiz vários treinamentos, né, e assim, me desenvolveu e trouxe para mim a plena certeza daquilo que
Deus permitiu que eu passasse Uhum. para me capacitar e me dar autoridade no que eu faço hoje, né? Então, muitas coisas, às vezes, a gente só consegue, de fato, ter autoridade quando a gente realmente vive, né? Sim. Então, hoje eu consigo ter essa certeza de que se eu estou nesse lugar é porque eu eu fiz uma faculdade, Uma entendeu? faculdade. Desde a minha infância, fiz ali um treinamento muito intensivo para poder estar É. nesse lugar e ter autoridade de trazer para as crianças não somente a parte espiritual, mas também a proteção física, Física. emocional, psicológica e espiritual também, porque o abuso, ele tem muita ligação espiritual, né? Sim. O inferno, ele quer fazer o quê? Roubar as nossas crianças. Sim. E eu falo sempre, o abuso, ele é o sequestro da infância. Ele sequestra a infância. A infância, ela é roubada quando a criança ela é abusada, né? Uhum. E para que isso possa ser revertido, precisa muita ação dos pais, da rede de proteção, da rede de apoio para essa criança. Se não houver isso, Sim. aí sim você realmente está entregando o seu filho, ou a criança, né, que de repente passou por alguma situação, para que ela está entregando de bandeja para a dor que ela sentiu por conta do É um abuso. assunto que você precisa expor a verdade vai trazer liberdade, né. Sim, Ela liberta. com E essas certeza. são crianças que ficam aprisionadas muito, né, por falta de orientação, de conhecimento, às vezes acham que é normal, inclusive os pais vêm de uma Sim, cultura. Então, já que fala pra mim desse projeto, ele nasceu de isso, nasceu uma de uma dor dor. comum. Sim, e de uma indignação. Eu e a Pri sempre falamos que a indignação sem ação, ela é morta. Porque não adianta você se indignar e não agir. Você precisa agir para que essa indignação tome um resultado e uma proporção, ela tem que ter uma direção. Sim. Então a gente se indignou, né? Na verdade, eu já participo de prevenção com Aprendendo a Dizer Não, da Igreja Sim. Edificando, desde 2012, né? E com a minha vinda para Atibaia, eu acabei me afastando, né? E quando eu me conectei com a Priscila, a gente viu ali uma oportunidade de fazer alguma coisa em Atibaia. E aí a gente começou a falar, conversar, começamos a orar, colocar isso em oração e Deus confirmou o nosso coração e a gente foi Que e falou legal. EPA. EPA é bem intencional, poderia ser EPASE, porque é educação para a prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Aí Sim, seria EPASE, repase. mas a gente quis deixar EPA para poder falar EPA, aqui não. Aqui EPA, não. o meu corpo é a minha identidade, você não pode tocar. Para Uau, poder isso é estimular forte. as crianças a falar EPA, não. Nossa, isso é muito Então a gente legal. acabou deixando o EPA. E assim, tem feito muito sentido permanecer com esse nome, né? E A gente tem desenvolvido bastante materiais, né, para aham, poder proporcionar para os lugares onde a gente faz oficina, workshop, que legal. palestras. E é legal que é fácil, né. Epa, as crianças devem assimilar muito rápido isso. Sim, É sim. muito legal. E então o início do projeto surgiu, né, dessa história. Você quer contar um pouquinho pra gente como foi essa história? Eu acho que o seu testemunho vai impactar muitas vidas. Então se prepara, é um testemunho forte. É. O Senhor estava no controle de todas as coisas, né, como ela falou, foi um aprendizado. Uhum. E eu tenho certeza que o testemunho da Jaque vai impactar vocês. Ela vai contar aqui pra nós. Mas antes disso, segue ela nas redes sociais, deixa seu arroba, Jaque. É Projeto EPA Oficial, que é Então o Instagram do nosso projeto. Lá tem bastante conteúdo para você trazer a proteção para sua criança, hein? e não é só para os pais, mas Uh-uh. sim para as escolas, né, para os lugares onde Sim. trabalham com crianças. É um assunto muito importante e eu acho que vale a pena vocês seguirem, Sim. compartilharem, entrarem e se dedicarem a conhecer e colocar em prática. Porque como a Jaque disse, toda indignação sem prática, sem ação, ela é morta, né? Então não adianta você ficar indignado com notícias na televisão, mas se você não está fazendo o mínimo pelo seu vizinho, por exemplo, e ela vai ensinar pra gente depois também alguns sinais, vai ser bem bacana. Então, Jaque, conta pra gente um pouquinho desse testemunho. Como Bom, que foi? antes de eu contar,
eu queria até, porque lembra que eu falei para você que eu não sou boa de números? Sim. Então, o Brasil, ele é o 5º país com mais denúncias de abuso sexual infanto-juvenil, né? Que são menores de 18 anos. Ali no dados da Unicef, a cada 4 minutos, em algum lugar do mundo, Meu um menino ou Deus. uma menina morre em decorrência a um ato de violência. Né? Quase 90 milhões de meninos e meninas vivos já sofreram algum episódio de violência sexual. Meu Deus. 650 milhões de meninas e mulheres vivas, né? Uma a cada 5, então, foram vítimas de violência sexual. Dessas, mais de 370 milhões, uma a cada 8, sofreram violação ou agressão sexual. Nesse contexto, os vulneráveis, né, as meninas, elas enfrentam um risco maior, né, porque elas têm ali a possibilidade da gestação também, né, então, e elas são alvos maiores dos abusadores, né, as meninas, elas sofrem mais. Meninos também são abusados, mas a maior porcentagem são as meninas, né, e no nosso Brasil, no período de 2021 a 2023, o Brasil teve cerca de mais de 164 mil casos de violência sexual contra adolescentes e crianças menores de 19 anos. Né? Então, por que eu quis trazer isso para vocês? Porque os adolescentes, eles são vítimas de abuso sexual a cada hora no nosso país. E tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está no artigo 18, que fala que é dever de todos proteger, né? É o dever de todos zelar pela dignidade, né? Das crianças, né? De trazer a proteção das crianças contra qualquer tipo de violência, seja negligência, violência sexual, física, mental, né? É nosso dever. E quando eu entendi que a minha infância me trouxe até aqui, inclusive foi quando eu passei pelo processo de cura, né? Porque eu me sentia culpada do que eu passei. Ou seja, eu sofri abuso quando eu tinha meus 8 anos por um tio, sofri abuso depois quando eu tinha, eu acho que uns 10 anos por um outro tio. E também sofri um outro abuso, que na verdade ele foi um sequestro relâmpago, quando eu tinha, eu acho que entre 16 e 17 anos. Então foi assim uma sequência, né, desde a minha infância, né, até a minha fase de adolescência, de ser violada. Sim. E quando você está passando, ou quando você está vivendo aquela situação, o único sentimento que fica é que você é culpada. Então, qualquer criança que passa pela situação, quando ela não sabe de nenhum tipo de informação, o primeiro sentimento é culpa. A culpa é minha. Até porque o abusador, aquele que alicia a criança, a primeira coisa que ele faz é jogar esse peso para ela. Né? Porque ele é uma ali manipulação manipulador. e uma violação física e mental, né? Total. Espiritual, física, mental, psicológica, né? Então a criança ela sofre de todas as áreas. Não tem para onde ela fugir, né? Então, todos esses processos para mim foram muito doloridos, Carol. Eu passei por um bom tempo para poder estar falando com alguém, não chorar, não sentir mais dor, não sofrer mais por isso. No nosso dia a dia, né? Porque sofre, né, Jaque? Tem consequências e sequelas no cotidiano, na vida de casal, na adolescência. Reflete tudo tem. Reflete em tudo. Eu lembro que quando eu casei com Douglas, que nós fomos morar juntos, passou um grande período que eu precisava contar para ele. E ele me ouvia. Eu não, acho que ele não gostava, mas ele me ouvia. Mas eu precisava colocar para fora. Eu precisava falar para ele. E o pior, eu falava detalhes. Sim. Porque eu precisava de alguém. Por quê? Infelizmente, eu não tive a proteção que eu precisei. Que toda criança precisa. Precisa. Né?
os abusos na minha infância, não foram reconhecidos, não foram acreditados. Então, não houve nenhuma ação, né, de proteção, não, peraí que vamos fazer alguma coisa, não. E eu confesso para você, e eu falo para você, e diante de todos os casos que chegam até nós, e que a gente acompanha, que a gente vê, maior que a dor de ser abusada é a dor de não ser protegida. Então, quando a criança ela é desacreditada, ela sente uma dor maior do que a violação que ela sofreu. Agora, se a criança ela é violada, mas alguém vai lá e protege, e faz alguma coisa, e se movimenta, mesmo que às vezes a justiça falhe, mas alguém que se importa, faz alguma coisa, Carol, a grande porcentagem daquela dor é sanada. Aí o restante, claro que vai ser com o tempo, com tratamento. Vai ser ali com ressignificação, com tratamento, com acompanhamento, com muito afeto, sabe? Muito apoio. Mas se isso não acontecer, a probabilidade dessa criança ter mais dificuldade de ressignificar, de ser curada, de transformar aquela dor numa missão, vai ser mais difícil. Porque a gente tá falando de uma missão que nasceu sua, que é linda. Você ressignificou, virou uma missão. Mas e da outra parte? O que acontece? Como que é isso? Você sabe? O que acontece? Antes de eu descobrir que era uma missão, eu fui por vários caminhos, né? Eu entortei muito, distorci muito o que era realmente viver uma vida, né? Então, eu fui para caminhos, como é que eu posso dizer? Fiz escolhas erradas de relacionamentos, não sabia me relacionar, né? Eu era permissiva, eu era aquele tipo de pessoa que aceitava tudo, achava que eu não poderia falar não para ninguém, né? Então, eu era uma pessoa que queria agradar a todos, porque se eu não agradasse, isso não seria bom para mim. Eu queria o tempo todo ser vista, notada, contanto que eu lembro que teve uma época que eu sentia muitas dores, mas eram todas, hoje eu identifico, consigo saber que eram dores psicológicas, mas de fato elas doíam. Mas eu percebi que era tudo para chamar a atenção da minha família. São as dores psicossomáticas, né? Exatamente. Na psicanálise a gente entende isso, na psicologia também. Isso mesmo. E esse chamar a atenção é o nosso cérebro programado para falar assim, olha, você precisa ter dor para que alguém olhe para você. Isso, exatamente. E aí o seu corpo entende assim. Exatamente, então era nas dores. E eu levei isso até a minha fase de adulta, né? Em muitos momentos, hoje eu consigo me recordar que aquele momento eu não estava realmente sentindo uma dor, mas aquela dor existia dentro de mim, né? E era como se eu precisasse da atenção. É como se eu precisasse de alguém me pegar no colo e me aconchegar e tipo assim, eu tô te protegendo, né? Então, assim, é uma reação do corpo gritando que ele precisa ser cuidado, né? Porque houve lá atrás uma quebra uma violação, na verdade, do meu eu, né? Então, muitas crianças que passam por abusos, crescem, viram adultos, casos se relacionam, podem ter dificuldades nos relacionamentos amorosos, com amizades, podem ter dificuldades com relação à autoestima, né? A se perceber, a se notar, a se identificar como um indivíduo que é merecedor, sim, das coisas, também, muitas vezes, uma criança vítima pode fazer outras vítimas, né? Teve uma vez que chegou um caso pra gente, que um rapaz, ele começou a ver o pai assistir pornografia. Olha que perigo isso, gente. O pai todos os dias ia pro escritório, todas as noites, e o filho começou a seguir. O que o papai vai lá fazer? Aí ele começou a observar e ele começou a ver que o pai estava assistindo, né? E ele começou a acompanhar todas as noites. Então o pai ia atrás sem que ninguém percebesse. Até que um dia não fez mais sentido para ele só assistir.
Porque, caso vocês não saibam, qualquer exposição de pornográfica, erótica, para criança é um abuso. Né? Então, aquela criança, o pai não sabia, mas aquela criança estava sendo já abusada com aqueles tipos de conteúdos. Sim. E aí, aquele menino voltou para o quarto e, naquele momento, ele reproduziu o que ele viu no irmão. Então, vítimas também fazem vítimas. Então, grande porcentagem de pessoas que cometem abusos foram abusados, né? Então, é difícil porque a mente, ela leva para um lugar muito escuro, né? Eu lembro que eu lutei muito com a minha mente, muito, Carol, porque o tempo todo eu pensava nos abusos, pensava em cenas, pensava em situações. Então, foi uma guerra espiritual, uma batalha da mente, assim, que parecia infindável. Hoje eu consigo posicionar minha mente, né? Mas eu preciso estar o tempo todo em alerta, vigiando, porque senão esses pensamentos querem sempre retornar. Sim, né? entendi. Então eu já me peguei em vários momentos pensando, relembrando, né? E o que acontece? Quando uma criança ela é tocada, o nosso corpo ele é cheio de terminações nervosas, né? Então, se você faz um carinho, dá um arrepio. Se você toca no pescoço, se você faz um carinho... A minha filha, por exemplo, ela adora um carinho de cócegas. Como que é esse carinho de cócegas? Meu marido pegava uma pontinha da fraldinha e ficava fazendo assim, ó. Nossa, ela dormia. E até hoje ela gosta. Ela gosta que a gente fique fazendo assim, ó, no bracinho dela, né? Aqui assim, ó, nessa parte, ou no rosto. Ela gosta desse carinho. Ela, é uma linguagem do amor também, é a linguagem né? do amor dela. Então, assim, o corpo sente. Então, quando a criança ela é tocada, por mais que ela não esteja gostando, o corpo dela está sentindo. Sim. Então, é uma mistura de prazer com dor, com angústia, com medo, com desespero, com tantos outros sentimentos ruins, né? E quando essa criança vai crescendo e ela vai adquirindo outras informações, outras influências, né? A sexualidade vai aflorando e tudo. Ela passa ali para aquele momento em que, apesar de ter sido doloroso, também foi prazeroso. Aí entra essa guerra. Entendeu? E é aí que vem a culpa mais pesada ainda, porque aí você se sente mais culpada, porque não é que você gostou, mas você sentiu, porque o seu corpo foi estimulado. E já que nessas situações entra a questão da masturbação? Sim. Exatamente. Existem pessoas que são viciadas, né, em masturbação, em se tocar. Isso também é um reflexo? Também. A criança, qualquer pessoa, ela pode ser estimulada. Uma criança, por exemplo, às vezes ela pode ser estimulada a se masturbar só no fato de ela se tocar. Por quê? O que é normal. Uma criança pequenininha, ela vai se tocar porque ela está conhecendo o corpinho dela. Curiosidade. Que se chama jogos sexuais. Tanto quanto ela pode querer ver do outro. Entendi. Entre 2 e 5 anos é super normal. Por isso que os pais precisam aprender a como abordar. E não pode falar, ai, coisa feia, tira a mão daí, nossa. Não pode ser assim, tem que ser com naturalidade. Porque a criança não pode entender que o corpo dela é feio. Entendi. Porque a parte íntima, ela é preciosa, ela é importante. Não é? Ela não foi formada. Ela é uma parte como qualquer outra, porém, ela é uma parte íntima. Ela é só da criança, ela é só daquela pessoa. Ela a outra pessoa não tem que ter acesso àquela parte de uma forma indevida, inapropriada. Então, a criança precisa entender isso. Sim. E quando ela começa a descobrir o corpinho dela, ela pode se tocar de uma forma que ela sente.
E aí tem que ter a intervenção certa, né? Aí tem De que maneira ter, o correta. pai precisa ter buscar esse conhecimento para poder ajudar aquela criança a identificar que assim, ó, aqui é o seu corpinho, mas ó, não fica pondo a mãozinha para você não fazer dodóizinho, porque às vezes tem criança que mexe tanto que se machuca. Mas por Olha, quê? Ela tá sentindo. sim. Apesar dela se machucar, ela tá Ela tá sentindo. experimentando As situações, sensações do corpo. sensações. Exatamente. Então a gente precisa ali, por exemplo, se o seu filho, se a criança estiver mexendo, substituir aquele momento por outro. Ó, vamos brincar disso aqui? Uhum. E aí a criança esquece daquele momento, e aí daqui a pouco não vai fazer mais sentido para ela ficar tocando E na se parte ficar íntima. focando muito, também é um problema. Se ficar focando muito, pode ser que essa criança está sendo exposta a algum tipo de conteúdo ou alguma estimulação Porque a gente sabe com que outras família faz, né? crianças. Sim. Ai, você não sabe o que aconteceu? Fulano fez isso, aí quando você vai ver, tá comentando com a tia, com a outra, com a outra, com a outra. E a criança, a gente acha que as crianças não vê, não Exata. escuta, não Sim. percebe. Mas eles são mais ligeiros do que eu e você junto, né? Sim. Então, é importante mesmo, né? Vamos aprender muito com a Jaque, viu? Como que a gente lidar com essas situações, né? Porque acontece mesmo. Exatamente. E você estava comentando, Jaque, que você começou a fazer esse projeto, mas antes você falou que começou na igreja. Sim. A igreja que você ia tinha esse projeto. Tinha esse projeto. Que legal, porque não é algo normal, não é algo comum que a gente se vê por aí. Não, são pouquíssimas as igrejas que... Eu acho que poucas igrejas recebem esse assunto. Entendi. Poucas igrejas recebem esse assunto. É um Essa tabu, igreja né? específica, eu acho que foi o Senhor que me levou para lá e falou assim, aqui, porque é aqui que você vai ser formada. Te né? lapidou ali, te mostrou, Sim, muito. né? Te ensinou. E que legal. E como que era o posicionamento da igreja com essas crianças e esses pais? Acontecia de ter testemunhas de crianças abusadas? Sim, já teve várias situações. Eu confesso que eu nunca fiquei, nessa época, eu nunca fiquei nessa parte de receber ou de encaminhar. Aham. Então, sempre, se acontecia alguma coisa, já era encaminhada para uma pessoa Outro responsável. departamento. No meu tempo, eu aplicava ali a educação sexual com as crianças, e se alguém relatasse alguma coisa, a gente já reportava para alguém, dali para frente já era Aí. responsabilidade deles. E como a gente ia em escolas também, Uhum. apliquei em salas de aula, a gente foi para a África, né? Olha, que Fomos a legal. Angola, Moçambique, levar também o projeto. Eu aprendi muito, Nossa. fui muito. E como que é isso em outras culturas? Existe muito abuso? Nossa, na África é muito. É muito, muito mesmo. A Nossa. gente conversando com eles na época, eles falavam assim que chega a ser às vezes até um pouco natural, mas tem muito abuso. Eu tava comentando esses tempos com o Alex, porque é uma questão de cultura. Também. E cultura regional, inclusive. Porque existem regiões no Brasil, né? A gente já sabe, não vou causar polêmicas Sim. mais sobre o assunto. Porque já é um assunto que traz tabu, né? Que a gente sabe que chama atenção e as pessoas, inclusive, não gostam de tocar no assunto porque é uma denúncia. Né? Uma denúncia do ser humano, que nós precisamos acordar para a vida e proteger quem precisa ser protegido. Sim. Mas é uma cultura onde eu já ouvi já testemunhos próximos falando assim: a minha mãe dizia para eu ficar quieta, porque era ele que colocava comida dentro de casa. Sim, isso acontece muito. Isso é o que mais dificulta o conselho tutelar ou a justiça a ser feita, porque muitas famílias são dependentes financeira. Ou, além da dependência financeira, tem a violência doméstica. Então, as mães, às vezes, são tão vulneráveis também que elas têm medo. Então, elas acabam deixando acontecer. Uhum. E a criança cresce naquilo. Se você pudesse falar algo assim para essas mães, para elas primeiro, para depois elas expandirem para as filhas ou filhos, o que você falaria, Jaque? Sabe que eu descobri, Carol, que o amor, ele é uma decisão. Até eu me aprofundar um pouco mais sobre a prevenção e a proteção às crianças, eu achava que qualquer mãe amaria os filhos. Nascia amando. Nasceu de você, você ama. Mas eu percebi que não. Porque o amor, o que a gente entende do amor? Ele é paciente,
Tudo Ele é suporta, tudo manso, ele crê. suporta, tudo crê. Mas assim, você consegue suportar ver seu filho sofrendo por um abuso, mas não consegue suportar Um homem indo embora. o recurso financeiro indo embora. Então, eu entendo que a gente precisa aprender o que é o amor, decidir amar para poder trazer essa proteção. Uau, isso é E, forte, muito forte. e se eu não amasse as crianças, seria difícil eu estar nesse lugar. Sim. Porque tem dias que eu não quero. Tem dias que eu quero fugir. É a dificuldade da missão, né? Tem dias que eu não quero estar lá. Eu Não, tem dias imagino. que eu não quero fazer. Mas isso que a Jaque falou, gente, é muito importante, né? Decidam amar. É uma decisão nossa amar o próximo, né? Amar as nossas crianças. E se você não for capaz de decidir amar alguém, faça um ato de amor. Aquele ato de amor que você pode ter naquele momento é entregar essa criança para alguém de confiança. Sim. Olha, eu não tenho capacidade. Eu quero te entregar porque eu sei que eu vou fazer mal para ela. Eu decidi não amá-la. E é outro assunto polêmico, um dia nós iremos falar sobre isso também com outro convidado, mas o que a Jaque falou é muito profundo. Decida amar, o amor é uma decisão. Então, e essas mães precisam também ser acolhidas, né, Jaque? Totalmente, totalmente. Elas precisam entender que, às vezes, elas também já vieram de um ciclo de abuso, de violências, então, às vezes, acaba se tornando comum, né? E acaba se tornando, tipo, eu passei, eu sobrevivi, ela vai sobreviver, né? E isso se repete, assim, muito fácil, né? Não é uma coisa rara, e é só aqui ou lá, não. Tá diariamente no nosso cotidiano, do nosso lado, às vezes uma vizinha, um amigo, alguém muito pertinho já tá passando por isso. E uma palavra de fé para mulheres, né, vocês podem tudo em Jesus Cristo. Não tenham medo de perder maridos, né, familiares, tios, muitas vezes é os próprios pais que abusam dos netos e aí fica com medo dessa rejeição da família. Em Jesus vocês podem todas as coisas. Eu vou falar mais uma vez a frase que mexe comigo e se deixar eu vou falar em todos os episódios. O seu propósito é maior do que a sua existência. Então, assim, batam de frente com aquilo que é errado, tragam a verdade, tragam a luz e sejam posicionadas. Vocês não estão sozinhas. Procurem alguém de confiança, sigam a Jaque, busquem ajuda com a Jaque também. Se você que tá aí do outro lado, tá ouvindo, passa por alguma situação, já passou, pode procurar ela, pode me procurar, a gente vai conseguir orientar, direcionar para algum profissional, mas vocês não estão sozinhas. O importante é vocês exporem a verdade e decidirem dar esse passo de coragem, porque vocês podem, vocês são filhas amadas do Senhor. Exatamente. Né? E a parte de mulheres abusando de crianças também tem? Muito, muito. É claro que é uma porcentagem muito menor, mas existem babás, adolescentes que abusam, né? Principalmente babás. Ô, Jaque, e como a gente pode identificar que uma criança está tendo algum tipo de abuso? O primeiro sinal é o comportamento. A criança mudou de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Qual é a nossa maior orientação? Qualquer mudança de comportamento, você tem que entender que algo aconteceu. Nunca descarte o abuso. Qual o problema das famílias? O abuso, eles nunca pensam. Comigo não vai acontecer. Não, eles acham que por acreditarem que não vai acontecer, isso repele o abuso. Mas aí eles estão muito enganados. Por quê? O abusador, ele tá muito pertinho. Ele pode ser qualquer pessoa, Carol. Pelo menos 68%, eu acho que até mais dos números, né? Como eu falei, eu não sou muito boa de número, mas pelo menos 68% dos abusos são pessoas de pertinho, familiares, pais, padrastos, irmãos, primos, tios, né? Então, as pessoas precisam entender que o abuso, ele existe, pode estar em qualquer lugar onde tem criança. Numa escola, numa igreja, numa recreação, na babá, pode estar no shopping, no resort, num passeio, num parque aquático, qualquer lugar pode ter um abusador. Então, a gente precisa entender que se a gente não ficar alerta aos sinais,
de comportamento a gente pode estar negligenciando uma criança que pode estar passando por uma situação. E lembrando que o abuso, ele não é só físico. O abuso tem hoje, principalmente, milhares de denúncias de abuso virtual. Porque Uau, hoje as nossas crianças não... na minha época, na minha época, os abusos eram mais físicos, presenciais, porque a gente não tinha o smartphone, o iPhone, não tinha o celular. Tecnologia. Então, com o avanço da tecnologia, o acesso dos abusadores às crianças ficou assim, num clique. Eles se passam por crianças, entram em Muito, jogos, em todos né? os Fico lugares. alerta aos pais, vocês estão monitorando os jogos dos seus filhos, o chat. Gente, isso é Sim. muito perigoso, muito perigoso. Sim, muito perigoso. E as crianças, elas, sem orientação, elas são totalmente influenciadas. Nós que somos adultos, Carol, em qual momento da vida a gente já não foi influenciado ou até manipulado por Nossa, alguém? muito, né? Agora imagine uma criança que não tem Que tá na a sua formação. plena formação cognitiva. Sabe? Então, é muito fácil, principalmente, gente, quando a criança não tem o que ela precisa dentro de casa. Então, qual é a maior ferramenta que você pode ajudar o seu filho? É você ter intimidade com ele. Tenha intimidade, tenha afeto, tenha conexão, converse, brinque, fale, tenha tempo de qualidade. Tudo isso vai proporcionar para você uma maior facilidade do seu filho se abrir e contar para os pais quando alguma coisa não está bem, né? Hoje, mesmo eu conhecendo meus filhos, eu converso, eu brinco, eu falo, eu faço muitas coisas com eles. E ainda assim, às vezes, quando acontece alguma coisa, eles não querem falar. Mas por que às vezes ele não quer falar? Porque faz parte ali da fase, às vezes acha que vai resolver sozinho e tal. Agora imagine... Ou às vezes acha que é besteira, né? Sim. Ou senão, minha mãe talvez vai brigar comigo porque eu tô pensando assim. Enfim. E aí, imagina se eu não tivesse todo o afeto que eu tenho com eles, a intimidade, a relação, né? Então, a criança que ela não tem intimidade com os pais, ela vai ficar com medo. Aí, será que eu posso contar? Ou a criança que, por exemplo, apanha. Muito. E aí, como que confia? Não vai, ela vai falar assim, não, mas se eu contar, principalmente porque o abusador, ele usa todas essas coisas contra. Né? Outra coisa que acontece, que assim, o abusador, ele primeiro escolhe... Os pais. Isso. A família. Porque ele observa se aquela família, como que é com aquela criança. Se aquela família é uma família mais distante da criança, uma família que tipo fala, depois eu falo, deixa pra lá, que menino chato, ou qualquer outra atitude que ele vê que aquela criança não tem vez, não tem chance, aquela criança é perfeita para ele. Porque aí ele não vai, aquela criança não vai falar. Ela vai ter medo. Se for uma criança que apanha, principalmente, se você contar, você sabe que seu pai vai te bater. Vai colocar de castigo. Você sabe que no seu... Começa a usar a realidade da criança para poder fazer com que a criança aceite aquela situação e pronto. Então, que nós, como pais, possamos rever, né? Como nós temos cuidado dos nossos filhos. Sim. Porque vocês já pensaram que o abusador, primeiro, ele olha para nós, né? Como que a gente trata as nossas crianças? Essa criança está sendo protegida, não tá? Para ele ter argumentos para colocar isso contra ela e, sim, né? E violar toda a situação, sim. enfim. Inclusive, Carol, já teve entrevista com pessoas que cometeram abuso, foram condenadas, pagaram, né, pena e tudo. E eles falam que a primeira escolha é a família e que quando eles observam que a criança tem voz na família, quando eles percebem que a família é presente, eles não chegam perto. Olha, que interessante. Por isso que nós também do projeto, né, a gente também dá um certificado para a criança quando ela conclui, né, quando tem ali a aula da educação sexual assertiva, efetiva e saudável, porque as pessoas têm uma certa visão de educação sexual distorcida, né, e realmente, infelizmente, acontece, a gente vê, infelizmente, profissionais, pessoas dando uma educação sexual pervertida, não é educação sexual, né? Então a nossa educação sexual, a certa, né?
ela traz a informação de forma dinâmica, lúdica e adequada para cada faixa etária. Isso que eu ia te perguntar. Então, cada faixa etária tem uma maneira de se falar. Tem, porque tem a linguagem, né? Tem a linguagem da criança que tem 3 aninhos, Que legal. 5 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos. Então, cada faixa etária tem que falar de uma forma diferente. Já aqui falando dessas faixas etárias, né? Como que é as questões dos abusos adolescentes? Porque hoje a gente entra num grande tabu, na verdade, né? De ela permitiu, ela quis, ela procurou. Como que é isso? Como que é ministrado, né? Carol, por mais que uma menina, ela se encontre ali no relacionamento com alguém e de repente ela decide que vai ter ali a relação com a pessoa, mas na hora ela fala não e a pessoa continua, é uma violação. Ela está sendo abusada, ela está sendo violada, mesmo que até aquele ponto ela queria, mas de repente ela desistiu. O que acontece de repente com pessoas que trabalham com isso, né, com a venda do corpo. Se aquela pessoa, naquele momento, decidir falar para outra pessoa, não quero mais, e a pessoa continuar, ela também está sendo violada. Não importa se ali ela estava trabalhando com venda do corpo, não importa. A violação, ela acontece quando se o outro não quer, a violação aconteceu. Entendeu? Então, a gente nunca pode pensar que, por mais que a menina tenha comportamentos que, na visão das pessoas, não é adequado para a idade, para os valores da família, ou qualquer outra coisa que a sociedade fala e tudo, né? Independente, a gente nunca pode culpabilizar ela. Se aconteceu, se ela foi violada... Não, se houve o abuso, né, por exemplo, não importa se de repente até certo ponto ela queria ou não, né, se ela em determinado ponto desistiu ou não quis, e mesmo assim aconteceu, ela sofreu, né, ela sofreu ali. E infelizmente, muitas meninas são descredibilizadas. Isso. Deixa pra lá. Elas são desacreditadas. A gente entendeu. Elas são desacreditadas por conta, às vezes, das posturas delas no dia a dia. O uso da roupa, né? A forma que age com os meninos. A gente ainda tem uma sociedade muito machista e religiosa. Sim. Né? Que apontam... porque acha que usou um shortinho curto. Então é porque ela tá convidando alguém para abusá-la? Não. Não, isso não tem nada a ver. Não. Por outro ponto, é muito importante papais e mamães tomarem atenção com relação às roupinhas que vocês colocam nos filhos. Por quê? O corpo da mulher é algo que todo mundo olha. Por si só já chama atenção. Chama atenção. Então, o tipo de roupa vai atrair olhares. Sim. Essa semana, não sei se você uns dias desses, apareceu um vídeo de uma moça que ela faz... marca de biquíni nas mulheres na praia. E aí ela postou um vídeo dando um recado para as mães e falando assim: mães, não me tragam crianças menores de 12 anos aqui, porque eu não vou fazer marca de biquíni em crianças menores de 12 anos. Certíssimo. Isso é um absurdo. Por quê? Marca de biquíni é para ser olhado. Por que você vai fazer marca de biquíni numa criança? Vai expor a sua filha. Vai expor completamente. Então, não me traga, porque eu não vou fazer. E ela colocou a boca no trombone. E quem é essa mulher, pelo amor de Deus? Já vou seguir. Não lembro o nome dela, mas assim, foi o máximo ver as famílias hoje colocam, principalmente as meninas, né? Sim. Colocam roupinhas nas crianças, no qual chama a atenção de todo mundo. Às vezes principalmente até dos pedófilos, daqueles que têm uma criança intenção... sem shorts por baixo do vestido, aí a criança tá de calcinha, dá pra ver tudo, gente. Dá pra ver tudo. Então coloquem um shorts, coloquem uma meia calça. Né? Tomem cuidado mesmo. Porque a gente acha que é besteira, mas foi como a Jaque falou. Eles estão mais perto do que a gente imagina. Sim. E a gente precisa protegê-los. Totalmente. Né? E se a gente não tiver esse olhar atento, eu sei que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas isso não é demais. Não é demais. Porque se a gente não tiver esse olhar atento, a gente expõe as crianças de uma forma com que a gente contribui para o mercado da pedofilia. O mercado da pedofilia, ele gera bilhões
bilhões. Eu não vou falar os números exatos porque eu sou péssima em números, como eu já falei, mas são bilhões, Carol. É muito dinheiro. E sabe, a maior parte desse dinheiro sai das redes sociais. Fiquem Das atentos, postagens, gente. das exposições que os pais colocam suas crianças, né? Dos conteúdos que as crianças, às vezes, estão tendo acesso e elas mesmas repostam, Reproduzem publicam. dancinhas do TikTok que parecem inofensivas Sim. para uma pessoa doente mental, porque eu digo que isso é uma doença mental, né? Já é uma doença mental. É um transtorno mental de um Eu acho que é uma pedófilo. mistura de... sim, o É um pedófilo, transtorno. ele tem o transtorno, mas aí tem aquele que entende que tem o transtorno e procura ajuda. E tem E o ele que? não quer. Ele entende que é um transtorno e vai procurar ajuda, ele não quer. E Uhum, tem aquele que se rende. entendi. Aquele desejo, né? Não quer se tratar e tem os não que quer se tratar. querem. Exatamente. Mas para uma mente doente, e eu tô falando da mente doente geral, tá, gente? Qualquer brecha é brecha. Qualquer uma. Então, uma dancinha aqui pra você, às vezes não tem nada. Não, mas minha filha tá com roupa. Gente, eles vão pensar 1001 besteiras e vão dar um jeito de seguir, pegar fotos, guardar, armazenar. E um tempo desses, eu participei de um sorteio pro meu filho e os emojis eram pizzas. E alguém chegou pra mim e falou assim: Carol, pelo amor de Deus. E isso daí é um sinal que a pedofilia tá usando na rede social. Tem disso mesmo já? Tem. Os emojis, eles têm vários significados. Essa semana a gente postou até com relação àquela série Adolescência. Ah, Já assistiu? sim. Eu tô terminando, não me conta. Tá. Então, é um alerta, pais, assistem. Ah, mas a minha Compensa. criança ainda é pequenininha. Assiste para você já ficar ali ligado no que você não pode fazer. Aprenda. Para poder aprender. É melhor você prevenir, então já começa a Isso aprender mesmo. agora, né? Então, assim, lá ele fala um pouquinho sobre os emojis utilizados pela galera das redes sociais. Tudo tem um significado. Tudo. Gente, eu tô tudo. ultrapassada, Eu fiquei tá? passada com... Eu tô ultrapassada. Assim, Sei de gente, nada. tem emoji que eu tô usando que eu falo assim, nossa, não vou usar mais esse emoji. Porque não dá. Porque já tem ali um significado. Por exemplo, o coração rosa, né? Que eu me recordo agora, o coração rosa, ele é um afeto, mas ele também pode ser uma intenção. E eu uso muito coração rosa. E se a pessoa já entendeu e acha que você tá com outra intenção? Né? Gente, Jesus misericórdia. Entendeu? Então, a gente precisa ficar alerta, né? A como funcionam esses emojis. Inclusive, adolescentes, pais, olhem sim as mensagens dos seus filhos, vê quais são os tipos de conversas. Não é só emojis, também tem Abreviações. abreviações, Eu vi. exatamente. Então, assim, eles estão avançando na tecnologia. Eles Sim. estão estudando, evoluindo e fazendo novas coisas para poder se comunicar e ficar imperceptível. Então, já é uma mente na maldade. Sim. E você, como pai, o que tem feito? Busque a ajuda da Jaque. Jaque, eu preciso dessa orientação. Se você é diretor de escola, se você trabalha com crianças, Jaque, eu entendi, esse assunto é importante. Chama a Jaque nas redes sociais. Leve o projeto. Eu tenho certeza, gente, que vai ter muita orientação. É claro que por conta do tempo aqui, a gente não consegue falar tudo que a gente queria. Né? A gente queria falar muitas coisas. Agora, caminhando pro final, Jaque, vamos continuar falando de você um pouquinho. Ok. O projeto é lindo, o ministério é lindo, mas fala um pouquinho como que é isso no seu dia a dia, né? Toda essa história, você continua fazendo terapia, você está curada, é possível as mulheres se levantarem e virarem uma inspiração como você? Dá uma dica para elas. Sim. Confesso que tudo tem um processo. Eu passei pelo processo ali de culpa, depois eu passei pelo processo de grande angústia e dor, né? E também da cura. Só que mesmo depois que nós somos curadas, se a gente não tiver um processo ali de acompanhamento, a gente pode retroceder, né? Naquela dor. Nos traumas, gatilhos. Isso, exatamente. Então, é imprescindível a gente ter um acompanhamento, é imprescindível a gente ter alguém para conversar. Isso faz bem,
né? Por isso que hoje a terapia ela é tão importante, né? Esse bate-papo aqui com você, por Maravilhoso. exemplo, é essencial para a gente poder se desenvolver, para a gente de repente descarregar algo que está aqui dentro, né? Então é importante. A minha trajetória, confesso que não foi fácil, Sim. né? Foram vitórias, foram dores, foram lutas, foi desânimo, né? Já teve momentos que eu quis desistir, Uhum. mas todas as vezes que eu pensei em desistir, até porque eu lembro que quando eu sofri o sequestro, a pessoa ficou comigo umas 3 horas. E no último momento em que ele me largou num local, ele falou que ia tacar fogo em mim, né? E aí eu não me recordo se era um fósforo, se era um isqueiro. Uhum. E ele falou assim: eu vou acabar com você aqui agora, e, né? E aí, Misericórdia. naquele momento, a minha mente fez aquela retrospectiva e aí eu pensei. Não conhecia Deus verdadeiramente ainda, né? Não conhecia Jesus, né? Uhum. E aí eu pensei em Deus, falei assim, nossa, acabou aqui minha vida agora, né, Deus? E não tenho mais nada que isso. E É naquele isso, né? momento ele falou que ele não desistiu de mim. Uau. Então, o que eu falo para as pessoas é que assim, não importa a dor que você vive, ou que você viveu, ou que você passou, a palavra de Deus fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu a morte, ele venceu o mundo e ele nos perdoou, porque nós somos pecadores. Não tem jeito. Isso faz parte de nós. Mas ele veio para nos mostrar que a gente consegue vencer o pecado. Né? Amém. Então, eu acredito que você também consiga vencer as suas limitações. Eu venci várias limitações. Amém. Eu venci Olha. várias baixa autoestima. Eu venci Da vários autoestima, quais eram os sinais? Rápido, assim, só pra gente. sinais da minha baixa autoestima. O que você sentia? Eu me sentia feia, eu me sentia gorda, eu me sentia burra, né? Eu me sentia que eu não era capaz de ter amizades boas, né? Olha. Eu me sentia que eu não era capaz de ser uma boa filha, né? De ser uma boa irmã, né? Eu era ruim, Uhum. né? Eu me sentia que eu não seria uma boa mãe, Olha, até né? isso mexe, né? Muito, muito. Então, só que hoje eu percebi que eu tenho defeitos. Sim. Mas eu consegui ser uma boa mãe, eu consegui ser uma boa esposa, com defeitos, alguns sim, Mas foi o ainda seu assim, melhor. sim, até hoje eu tenho buscado desempenhar o meu melhor, e todos os dias eu acordo querendo 1% a mais, É isso. entendeu? Porque todos os dias a gente precisa buscar esse 1% a mais, eu não posso ser, eu quero ser melhor do que ontem e menos do que amanhã. É isso. Então, seja melhor do que ontem, menos do que amanhã, entendeu? E busca isso, né? Nós mulheres temos um potencial muito grande. Nós conseguimos fazer coisas que o homem não consegue. Desculpa, homens dos bastidores, A desculpa. gente tem mais facilidade em escutar. Por exemplo, o ouvir é diferente de escutar, né? Às vezes eu ouço alguns barulhos aqui ao meu redor, mas eu estou escutando a sua voz, Carol, falando para mim. E é assim com Deus também, né? Se você for ver, na parte da proteção, 90% são mulheres. Não são homens, né? Se você for ver dentro da igreja, num culto de oração, a maior porcentagem são mulheres, não são homens. Por quê? Nós temos uma facilidade de escutar Deus, uma sensibilidade que às vezes os homens têm dificuldade, né? Também por muitas coisas, de repente, que já foi passado para eles de responsabilidade, São de outras pesos. habilidades, Eles têm outras habilidades, chamados. exatamente. Então, nós mulheres temos essa facilidade de ouvir o Espírito Santo, né, e trazer isso à realidade do que a gente vive, do que a gente faz. Então, se hoje eu estou nesse chamado, que não é só no ministério, não é só no projeto, mas também no meu trabalho, que eu trabalho com transporte escolar. Olha Então, só no dia a dia. Tem as minhas crianças lá, que eu todos os dias estou ali, tanto ministrando quanto trazendo educação sexual para elas. Que legal. Né? Se eu tô aqui, é porque eu consegui ouvir
né? Na verdade, escutar a voz do Espírito Santo falando para mim que era o meu lugar. Amém. Então você escuta a voz do Espírito Santo falando para você onde é o seu lugar, Amém. né? É importante a gente ter esse É acesso. isso é muito importante. Jaque, eu queria te agradecer. Queria ficar horas aqui falando com você, porque eu sei que a gente tem muito assunto. Ai, gostoso. Mas é isso, nós precisamos escutar mais a voz do Espírito Santo para entender nosso chamado, a nossa essência. Se você acompanhou desde o comecinho da nossa conversa, você viu que a Jaque, ela já identificou lá no começo e Deus só veio confirmando. Então, que o Senhor possa revelar sobre a sua vida, qual é a sua essência, qual é o seu chamado. E aonde está a sua maior dificuldade, ali tem um propósito. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Se você gostou, compartilha, comenta. Se inscreve no canal, porque terão muitos episódios. Esse episódio, ele não é meu, ele é do Senhor. E se é do Senhor, ele é nosso, porque somos filhos e cordeiros com Cristo. Quero agradecer muito aos bastidores, à produção. Quero agradecer aos patrocinadores. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar algo novo sobre a minha vida, da Jaque, da família dela e a de vocês que estão assistindo. Se você se identificou com esse assunto, se você quer conhecer a Jaque, siga ela nas redes sociais e deixa seu comentário. A gente quer saber, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe. Até o próximo episódio.